Então, como eu falava, dentro dessa literatura colonial, um nome se destaca que é o de Fernanda de Castro. O pai de Fernanda de Castro era um oficial da Marinha, e aí foi convocado pelo rei para trabalhar em Guiné-Bissau. Então ele vem junto com a esposa e a filha, Fernanda de Castro, e ela se apaixonou pelo país. Tanto é assim que ela escreve um livro chamado Mariazinha em África. E esse livro, ele, claro, escrito para criança, mas contava a história de Guiné-Bissau. Mas o nome dela se destaca exatamente por isso, porque por tanto amor que ela tinha pelo país, ela não deixou, não tinha como ela escrever obras numa perspectiva que não fosse a do colonizador, né? Então eu deixei inclusive para vocês, eu deixei para vocês um poema dela, que vocês encontram a íntegra do poema na internet. Chama-se África Raiz. Então, por questão de espaço, eu trouxe apenas alguns trechos. Então, aqui você tem, por exemplo, esse trecho do poema, em que um negro vai contar para as crianças como é que foi a origem das raças. E olhem, pessoal, percebam como não tinha como essa escrita, essa história que ela vai contar, ter nascido na própria África. Já é uma importação. Então ela diz assim: à tarde, à porta das palhotas, em torno dos mais velhos, dos que sabem contar coisas remotas dos tempos esquecidos, os mais novos escutam com os cinco sentidos. Então era muito próprio dessas culturas que não tinham escrita, e que toda a educação se desse dessa forma, né? Os mais antigos transmitindo para as novas gerações pela via oral. Então aqui os meninos estão em volta dos mais velhos e um deles vai contar uma história para as crianças. Então olha como é a história. Dia que Deus fez mundo, observe a sintaxe toda corrompida para tentar imitar a fala do cidadão que está usando uma língua que não é a dele. Dia que Deus fez mundo, fez dois homens igual, deu a eles embrulho, dois embrulho igual, e disse: não abri, senão eu castigar. Um deles abriu, pensou: Deus não vem cá. Deus foi e castigou. Ao outro deu caneta, a ele deu enxada. Depois fez ele preto e ele pôs-se a chorar. Vem então o diabo, sem ninguém chamar, pôs limão na cabeça, fez-lhe festinha, e o cabelo zangou e ficou carapinha. Então, como é que um negro vai contar para as outras crianças a origem da raça negra através de uma maldição? Então, só para lembrar, todos os homens eram iguais, no caso, todos brancos. Deus pede para levar o embrulho para não abrir. Um deles desobedece e isso ele é castigado. Qual é o castigo dele? Primeiro ganha uma enxada. O branco continuou com a caneta e ele ficou com a enxada. Então a divisão do trabalho. Há uns que nascem para pensar, outros que nascem para o trabalho braçal. Gente, isso é uma ideia totalmente anacrônica, além de absurda, não tem mais sentido nos nossos dias. Não existe alguém que nasce para ser o intelectual e outro que nasce para o trabalho braçal. Depende da capacidade, né? Todos nós temos capacidades. Segundo, o que não desobedeceu continuou branco. E o negro se transformou com a pele preta porque Deus o amaldiçoou. Até o cabelo dele é fruto da ação do diabo que passa a mão na cabeça dele. Observe que esse negro, ele está reproduzindo uma ideia que não, uma lenda que não é de lá. É uma lenda externa que veio e ele incorporou. Portanto, é um negro que assimilou elementos da cultura do outro. Essa ideia do negro como maldito está em várias histórias, inclusive numa interpretação totalmente torta da Bíblia,
em que mostra que os negros são descendentes de Cã. Cã, um dos filhos de Noé, criticou o pai porque o pai se embriagou e caiu no chão lá nu. Então, enquanto Sem e Jafé, os outros dois filhos, cobriram o pai, esse aqui ficou criticando. E aí, o bonequeiro amaldiçoou o filho. Tu e os teus filhos serão escravos dos teus irmãos e dos filhos dos teus irmãos. Então, durante séculos se interpretou isso como sendo uma alusão aos negros escravizados da Bíblia. Era apenas um cumprimento de uma profecia. Mas para os entendidos, os que estudam, percebem que os negros não são descendentes de Cã. Os negros. Além disso, outras histórias fazem a mesma coisa. Até no Macunaíma nós temos aí o negro. O negro se atrasou a se banhar nas águas mágicas. Macunaíma se banhou, ficou branquinho, loiro, olho azul. O outro se banhou na água que já estava suja, porque a tinta dele largou. Ficou só parcialmente branco. E o último, o que se atrasou, só deu tempo de lavar as mãos e as mãos e os pés. Por isso só a palma das mãos e a sola dos pés tem branca. Os macaquinhos de cor negra, né, ficaram assim porque abriram lá uma cabaça onde a noite estava dentro. E Tupã disse que não abrisse. Então você tem sempre essa ideia que o negro veio depois através de uma maldição, quando a antropologia diz o contrário. Se primeiro uma raça existiu, e eu estou morrendo de medo de usar a palavra, né, porque só existe uma raça que é a humana, mas se algum tom de pele foi inicial, foi o do negro, porque os homens nascem na África, né? Depois eles foram se espalhando pelo mundo. O certo é que eu trouxe para vocês um poema que dá a dimensão de como a literatura serve para veicular ideias tortas. E como, mesmo apaixonado pela África, a Fernanda de Castro, que era filha de um colonizador, não tinha como se expressar de outra forma, senão passando essa ideia também cheia de estereótipos. Ainda no mesmo poema, pessoal, quando ele vai falar da religião religião do europeu e a religião dos africanos, ela também tem uma visão totalmente, né? Ele fala da religião dos negros como religiões ligadas ao diabo. E a gente vai chegando para a missa, branca, negra, mestiça, e ó maravilha, convertidos mancanhas e mandiacos, balantas e baiotes, papéis e bijagós, ergue ao mesmo Deus a mesma voz, ao Deus onipotente, ao Deus que não consente, gente mais gente que outra gente. Então, eles foram convertidos, ela regozija-se, porque eles abandonaram a religião demoníaca para abraçar essa religião. E essa religião é a religião que cultiva a solidariedade entre os homens. Ninguém é melhor do que ninguém. Vejam por seus próprios olhos aí, né? Quantas injustiças nós temos aí. Será que é verdade? Se fosse, por que ele precisava converter o outro? Se via o outro como igual? Não é verdade. O outro é alguém que se dobra, que dobra os joelhos ao diabo. Eu preciso convertê-lo. Ele não é igual a mim. Eu sou escolhido, eu sou melhor, não é? Magia, idolatria, isso falando da religião dos brancos, agora a religião dos negros. Magia, idolatria, virtudes e vícios, de 15 em 15 anos cruéis sacrifícios, nas matas fechadas, rezas, feitiços, superstições, e ao som dos tambores, sinistras danças de feiticeiros, cambantadores. Então a religião é a religião demoníaca. Ok? Então essa é a literatura do período colonial. Vamos ver como é
poesia guineense do período pós-colonial, a verdadeira poesia que expressa os valores da Guiné-Bissau. Então, é necessário, quando se fala da poesia em Guiné-Bissau, citar os trabalhos coletivos. Então, quando o país se tornou independente, houve um investimento do próprio Estado nas produções coletivas, obras, antologias, reunindo vários autores. Muitos desses autores eram estudantes, então eram trabalhos de estudantes. Alguns deles continuaram e outros foram só aquele período mesmo. Um dos grandes incentivadores desse trabalho, que foi o organizador de algumas obras dessa, foi o Helder Proença. Vou falar um pouco dele daqui a pouco. Então, quando a gente fala da poesia, que é quem realmente inaugura a literatura verdadeiramente nacional em Guiné-Bissau, é a poesia, nós temos que citar primeiro o nome de um guineense chamado Antônio Baticã Ferreira. Antônio Baticã Ferreira, embora nascesse em Guiné-Bissau, morava há muitos anos. Poxa, esqueci agora onde era o país, eu lembro já. O certo é que ele morava fora de Senegal, acho que era o Senegal, veja já. Então ele morava há muitos anos fora de lá. E aí, em São Paulo, foi organizado em 1963 um livro chamado Poetas e Contistas Africanos. E aí foi selecionado o Antônio Baticã Ferreira para representar a Guiné-Bissau. Então é colocado como marco dessa literatura pós-colonial o ano de 1963. E aí começa, pouco antes da independência, mas principalmente depois dela, os trabalhos coletivos. Em 1972 é organizado o livro Poesia e Ficção. Em 1973 é organizado o livro Poilão. Poilão é o nome de uma árvore muito grande. Um livro de poesia reunindo 11 autores. 1973. 1977 é organizado Mantenhas para quem luta. Mantenhas é saudação. Ok? É o nome que é utilizado lá para saudação. Então, Mantenhas para quem luta é saudação para quem luta. Tem um livro de 77, pouco depois da independência, né? A independência é de 73, mas Portugal só reconhece em 74. 1978 sai um livro chamado Antologia dos Jovens Poetas, Momentos Primeiros da Construção. Em 1979 sai um livro Os Continuadores da Revolução e a Recordação do Passado Recente. Ok? Bom, é importante falar sobre essas obras coletivas que eram todas financiadas pelo governo do país. E isso tinha um lado muito ruim, porque o poeta se sente de alguma forma preso por gratidão ou por outros fatores, preso ao seu mecenas. Então, como fazer uma poesia verdadeiramente livre? Como fazer uma poesia, por exemplo, para crítica? Depois, muitos desses poetas romperam com os governantes, porque esses governantes se tornaram corruptos, né? Muitos desses desviavam dinheiro para fora do país, em contas na Suíça ou em outro paraíso fiscal, enquanto o povo morria de fome. Há inclusive um ciclo chamado de volverização, em que essas pessoas da elite andavam com seus carrões Volvo, comedores, bebedores de gasolina, enquanto a população passava fome. Então, como o escritor vai criticar os desmandos governamentais quando o governo é o mecenas, ele quem patrocina o trabalho, né? Então é bom fazer esse adendo. Bom, eu falei do Antônio Baticã Ferreira, né? Como eu falei, realmente era no Senegal.
Então, Antônio Batican Ferreira nasceu em 1939 e ele viveu grande parte da sua vida no Senegal. Ele era médico formado em medicina. E uma marca da poesia dele é o que a gente chama de canto do exilado, é aquele que está longe do seu país. Isso tem, às vezes, leva a quem escreve a carregar as tintas, né? A saudade faz com que você diga coisas do tipo: as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, então lá tudo é melhor porque eu estou distante. A saudade me faz exagerar as tintas, né? Então há nele essa marca do poeta exilado, alguém que canta lembranças pretéritas do seu país. Então muitos poemas dele, ele traz cenas da infância. Em antologias de Guiné-Bissau, Antônio Batican Ferreira não aparece, exatamente pelo fato dele ter vivido a maior parte da vida dele fora do país, né? Eu vou trazer apenas um poema dele. Deixa eu ver qual eu escolho aqui. Eu deixei 3 para vocês. Infância. Eu corria através dos bosques e das florestas. Eu, como o ruído vibrante de um bosque desvendado. Deixa eu só ajeitar isso aqui, porque houve uma falha aqui que eu detectei. Eu, como o ruído vibrante de um bosque desvendado, eu via belos pássaros voando pelos campos e parecia ser levado por seus cantos. Subitamente desviei os meus olhos para o alto mar e para os grandes celeiros, cheios de a colheita dos bravos camponeses que, terminando o dia, regressavam à noite entoando canções tradicionais das selvas africanas que lhes lembravam os ódios ardentes dos velhos. Subitamente uma corça, quer dizer, um veado, né, um antílope, gritou, fugindo na frente dos leões esfomeados. Aos saltos, os leões perseguiam a corça, derrubando as lianas aos cipós, e afugentando os pássaros. A desgraça atingiu a planície, e os 2 reis breve a alcançaram. Então, notem, eu trouxe esse poema para você ver como esse viés da saudade, ele vai recuperando imagens pretéritas, né, da sua infância. Outro poeta é o Amílcar Cabral. Além de um líder político, Amílcar Cabral também foi um grande escritor. Ele, os poemas dele, ele não deixou livro publicado, estão em revistas, em jornais, foram recolhendo. Desses poemas, eu selecionei para vocês Regresso. Regresso é retorno. Mas vocês perceberão que esse retorno não é físico. É um retorno em busca das raízes, né, da ancestralidade. Mamãe velha a gente já sabe que é a avó, né? Mamãe velha, vem ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É um bater amigo que vibra dentro do meu coração. Rimas pobres, denotando as marcas da oralidade, o traço popular da poesia dele. E aí nós temos o diálogo entre gerações, a mãe velha, a avó e o neto. E a chuva aqui vai aparecer como metáfora. A gente vai ver que representa a chuva, tem alusões à independência. Pensem no campo queimado que recebe a chuva e dali brota novamente, né, a vegetação com todo o seu vigor. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim. Ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda, em poucos dias já virou jardim. Então, olha, aí a coisa cifrada. Lembrem que ele escreve no momento de perseguição política, as coisas tinham que ser cifradas. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela porque a cor da esperança. Aqui há uma síncope mesmo. Que a terra agora é mesmo Cabo Verde,
é a tempestade que virou bonança. Lembre que ele tem essa dupla ligação de Guiné-Bissau com Cabo Verde, né? Então verdadeiramente é verde agora porque floriu, né? É a tempestade que virou bonança. Venha comigo, mamãe velha, venha. Recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva amiga já falou mantenha, quer dizer, já saudou, né? E bate dentro do meu coração. Então essa chuva não é só a chuva lá fora que meus olhos contemplam. É uma outra chuva que faz brotar esperança dentro de mim. E é interessante que a mamãe não sai ao portão, ela está presa, enclausurada, né? Acostumou-se à aprendizagem da cabeça baixa, né? É uma geração que acostumou-se às chicotadas, às prisões. E essa geração nova agora diz, venha, né? Abrace essa esperança. Então os poemas dele há sempre esse tom de engajamento, não é? Você observa também esse entrecruzamento do elemento lírico com o elemento épico. O lírico é esses sentimentos, o épico tem a ver com essa luta pela independência, então, é o herói nacional. Outro autor que eu separei foi o Helder Cabral. Quando eu entrei na UFC, aquela parte lá da seleção, eu tinha que dar uma aula e foi sorteado o ponto Guiné-Bissau. Então quando eu fui preparar as aulas, a gente tem 24 horas para preparar a aula, eu fazendo minhas pesquisas dei de encontro com a informação que Helder Cabral tinha acabado de falecer. Helder Cabral, anos depois, olha a coisa, eu conversando com uma senhora que morou muitos anos em Guiné-Bissau, ela me deu uma informação que complementou a que eu recebi na época. Então o Helder Cabral, foi morto numa emboscada. Helder Cabral tinha apoiado um candidato, o candidato dele perdeu, e o que ganhou mandou seus homens matarem, não apenas ele, como o candidato que perdeu. Os dois estavam juntos, foram mortos. E a notícia oficial é que ele estava armando lá uma emboscada, né? Bom, o certo é que essa colega que morou muitos anos lá em Guiné-Bissau, ela disse que Helder Cabral conseguiu aquilo, na morte, conseguiu aquilo que ele não realizou em vida, a união das várias etnias. Disse que o enterro dele foi a coisa mais linda, assim, ruas lotadas, né? As pessoas carregando o caixão do poeta. Helder Cabral foi um grande estimulador do florescimento dessa literatura nacional, aquelas obras que eu citei no início da minha fala, as obras coletivas, muitas delas ele foi a pessoa que organizou, fez o prefácio, não é? Então é uma figura exponencial da cultura. Nasceu em 1956 e faleceu em 2009. Bom, aí tem mais informações sobre ele. E aí dele eu vou ler apenas que pena, mas apenas um poema, porque infelizmente o tempo é exíguo. O poema dele não tem título, começa assim: quando te propus um amanhecer diferente, a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazias eram as mãos, negras como o breu, o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue nômade e igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra, em todos os homens. Quando te propus um amanhecer diferente, a eternidade voraz das nossas dores era igual a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando te propus olhos secos, pés na terra e convicção firme, surdos eram os céus e a terra, receptivos às balas e punhais, as amaldiçoavam cada existência nossa. Quando te propus abraçar a história, amor, tantas foram as esperanças comidas
insondáveis a fé forjada no extenso breu de canto e morte. Então, até que enfim, nessa última estrofe que li, a gente descobre quem é o interlocutor, a pessoa com quem o eu lírico está falando. É alguém que ele chama de amor. Seria a sua amada, não é? Notem que todas as estrofes começam com a mesma frase. Quando te propus, quando te propus, quando te propus. Então o texto cria essa circularidade. Todos os poemas voltam, né? Aqui nós estamos diante de uma figura de repetição, não é? Não é um refrão, porque o refrão seria uma estrofe inteira, né? Então, quando te propus, quando te propus, quando te propus. Então, o problema gera essa circularidade, mas o poema não acaba aí. Tem uma última estrofe que diz assim: foi assim que te propus, no circuito de lágrimas e fogo, povo meu, o achar eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. Aí ele muda o interlocutor. Quem ele chamava de amor, agora é povo meu, né? Essa mudança de interlocução, ela te permite, por um lado, interpretar que é apenas um nome diferente para o mesmo interlocutor. Povo meu ele chama de amor. Esse amor às massas, né? Outra interpretação é que você tem a mudança do acento. Até aí uma coisa presa ao indivíduo, à individualidade, aos dois, né, ao casal, uma coisa mais lírica. E quando chega no último parágrafo, ou aliás, no última estrofe, nós temos a abertura